Quando pensamos nos grandes impérios do mundo antigo, a nossa mente vai quase sempre para imagens de conquista, de subjugação. Bem, hoje vamos analisar uma exceção notável a essa regra, o Império Aquemenida, mais conhecido como o Império Persa. E o que vamos ver não é apenas a sua escala impressionante, mas sim a sua ideologia. Uma ideologia verdadeiramente revolucionária que de muitas formas mudou o curso da história. 44%. No seu auge, o Império Persa governava esta percentagem da população mundial. Vamos parar um segundo para pensar nisto. Nenhum outro império, nem antes nem depois, alguma vez atingiu uma proporção tão vasta. Mas sabem, o que é realmente fascinante aqui não são os números em si, não é o quantos, mas sim o como. A sua verdadeira inovação foi de facto ideológica na maneira como conseguiu gerir uma diversidade de povos e culturas que nunca antes tinha sido vista. Ora bem, para se perceber o quão único era o modelo persa, é absolutamente fundamental recordar como é que as coisas funcionavam na altura. A norma para os impérios da antiguidade era bastante simples. Conquista brutal, seguida de destruição, escravização e, claro, a imposição forçada de uma cultura sobre outra. A abordagem persa, como vamos ver, foi um desvio radical e muito deliberado desta prática comum. E isto era algo de completamente novo, sem precedentes. Os Aquemênidas foram pioneiros ao decidirem ir muito para além das práticas habituais de conquista no antigo Próximo Oriente. Estavam a rejeitar a selvageria e a crueldade que, francamente, eram a regra do jogo naquela época. E o arquiteto desta visão imperial foi o seu fundador no século VI a.C., Ciro o Grande. Estamos a falar de uma figura de uma estatura tal que conseguiu a proeza raríssima de ser genuinamente admirada até pelos povos que ele próprio conquistou. Mas não nos enganemos, Ciro foi um conquistador absolutamente formidável. Ele construiu um dos maiores impérios que o mundo já viu, um domínio que se estendia desde a Ásia Menor, a atual Turquia, até às fronteiras longínquas do Oriente. E é aqui que reside o ponto crucial da sua genialidade. Enquanto a maioria dos líderes fica na história pelas suas vitórias em batalha, o legado duradouro de Ciro foi construído sobre as suas políticas depois da vitória. E esta distinção, acreditem, é fundamental para se entender a natureza do Império Persa e o seu enorme impacto na história do pensamento político. As suas ações foram para a época inéditas. Em vez de destruir, ele integrava. Permitiu que deuses tão diferentes como Yahvé, Marduk e Ahura Mazda coexistissem dentro do mesmo império. O seu ato de libertar os judeus e até financiar a reconstrução do Templo de Jerusalém valeu-lhe o título de Messias na Torá. E atenção, ele é o único não-judeu a receber tal honra em toda a Bíblia. Portanto, se Ciro foi quem estabeleceu a visão, foi o seu sucessor, Dário I, quem criou o sistema para que essa visão funcionasse na prática. Ele foi o grande organizador, o gênio administrativo que transformou um conjunto de conquistas num império coeso, estável e funcional. Dário tinha pela frente um desafio colossal. Como é que se administra um território tão vasto? A sua solução foi brilhante: descentralizar. Ele dividiu o império em províncias, as famosas satrapias, cada uma governada por um sátrapa, que era um governante local. E para garantir a lealdade e o bom funcionamento, criou uma rede de espiões e funcionários que eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. As suas reformas económicas foram igualmente transformadoras. Dário introduziu o dárico, uma moeda de ouro padronizada que veio substituir a troca direta e que impulsionou o comércio como nunca antes. Juntem a isto uma vasta rede de estradas, a Estrada Real, muito bem conservada. E o que temos? Estas inovações não só facilitaram o movimento de exércitos, mas, mais importante, unificaram economicamente regiões que antes estavam completamente isoladas. Foi, na verdade, a criação de um dos primeiros mercados globais da história. Vamos agora virar a nossa atenção para a personificação física de todo este ideal multicultural, a cidade de Persépolis. Persépolis não era apenas uma capital, era uma declaração de intenções em pedra, o símbolo máximo da grandeza e da diversidade do império. Construída sobre uma enorme plataforma artificial, Persépolis foi projetada para uma coisa: impressionar. Tinha como objetivo refletir a pompa, a riqueza e a grandiosidade do primeiro grande império mundial. Era, no fundo, o palco onde o poder do império se exibia para todo o mundo. E a prova visual desta ideologia está lá, gravada nas suas paredes até hoje. Os relevos do Palácio de Apadana, por exemplo, são extraordinários. Mostram um desfile de delegações de todos os cantos do império. Egípcios, babilônios, gregos. Cada povo representado com as suas vestes típicas, trazendo os produtos da sua região como tributo. É um verdadeiro mosaico de nações, unidas em homenagem ao rei. A mensagem aqui é bastante clara. A arte de Persépolis não era a propaganda da subjugação, mas sim a propaganda da coexistência.
Era a manifestação visual, a prova viva, da ideologia de um império que foi construído não apenas pela força, mas pela inclusão e por um multiculturalismo deliberado. Como é evidente, nenhum império dura para sempre. E mesmo este modelo, tão revolucionário para a sua época, acabou por enfrentar pressões, tanto internas como externas, que, inevitavelmente, o levariam ao seu declínio e, por fim, à sua queda. Ironicamente, o apogeu do império sob o comando de Dário foi também o início do seu fim. A rivalidade com os gregos, que começou com a tentativa de conquista da Grécia, culminou em derrotas militares marcantes, como a da Batalha de Maratona, e isso abriu fissuras na estrutura do império que acabariam por levar ao seu colapso. E a figura que iria pôr um ponto final nesta era viria precisamente do mundo grego. Em 330 a.C., Alexandre da Macedónia conquista a Pérsia. A destruição parcial de Persépolis, ordenada por Alexandre, foi mais do que um ato de guerra. Marcou simbolicamente o fim do Império Aquemênida e de tudo o que ele representava. A história do Império Persa, portanto, deixa-nos com uma questão que ecoa até aos nossos dias. Num mundo que ainda hoje se debate, e muito, com os desafios da diversidade e do conflito, que lições podemos nós extrair do primeiro império verdadeiramente global? A reflexão sobre este modelo antigo de um Estado multicultural permanece talvez mais relevante agora do que nunca. Assim, o legado persa continua a viver, gravado na pedra e na memória da civilização.